Metade da primeira fase da Série C já foi, mas qual a probabilidade de classificação do CSA? Será que tá alta? Que o Azulão tá na briga, a gente sabe, mas vamos colocar nos números e ingressos à venda para o jogo contra o Vasco. E se eu fosse você, eu corria para não ficar de fora. Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta aí e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, é vídeo novo todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto. Agora vamos embora pro vídeo porque a rodada foi sensacional para o CSA, tá? Mas antes de a gente falar de probabilidade, números, né, as rodadas, né, o planejamento do CSA, vamos primeiro falar de ingressos, né? Porque houve uma grande mobilização, né, da torcida do CSA para que o jogo contra o Vasco fosse aqui e os ingressos já estão disponíveis. E aqui eu acho que foi uma boa movimentação da diretoria no sentido de abrir a venda dos ingressos quando o time teve uma vitória gigante, tá aí no G5, a 2 pontos do líder, né? Então você gera um interesse maior, né? Eu sempre falo muito disso, né? O futebol também é um produto, então você precisa saber vender. E aqui eu acho que foi uma boa movimentação, tá? Os ingressos referentes ao primeiro lote e a carga é limitada, e já eu vou dar mais informações sobre isso. Arquibancada baixa, R$40, arquibancada alta, R$60, a alta curva a mesma coisa, e as cadeiras R$300, né? Os pontos de venda, os mesmos de sempre, mas aqui tem algumas informações, tá? Para evitar a questão de cambista e tudo mais, né? Há um limite de 2 ingressos por pessoas nesse primeiro lote, né? O lote mais barato. E a venda será só presencial. Então, venda online só a partir do segundo lote. Então, pelo que eu entendi, você desconsidera aqui se vendas online por enquanto, mas você pode comprar presencialmente, né? Nos pontos de venda de sempre, né? Loja do Azulão, Poliesporte, Quiosque Esporte, né? No Shopping Pátio Maceió, na Carajás, na Avenida Durval de Góes Monteiro e no Viva Lagoas do Maceió Shopping. Então você pode comprar aí nesses pontos de venda. Se eu fosse você, corria, porque a informação que a gente tem é que essa carga limitada, né, o primeiro lote não vai ser em dias. Ultimamente era feito dessa forma, né? Não, tal lote vai até tal dia. Esse lote vai até tal dia. Agora é por carga. Então tem um número X de ingressos. Se esse número X acabar, vai virar o lote. Então, se eu fosse você, eu corria, né, para adquirir, se você não for sócio. Se você for sócio, aí, obviamente, né, você não tem essa preocupação, só chegar lá no dia do jogo, você já fez o seu cadastro aí de biometria facial e tudo mais, no dia 30 de julho você consegue assistir tranquilamente. Agora vamos para o tema principal do nosso vídeo, porque a rodada foi muito boa, tá? E antes de a gente falar de planejamento e tudo mais, a gente vai passar aqui rapidinho pela rodada 9. Tudo deu certo, quase tudo. Enfim, eu acho que 90% das coisas deram certo. E ainda mais com a vitória do CSA, ficou melhor ainda. Porque além do CSA se manter se consolidar ali no G8, você ainda começa a criar uma gordura e o CSA tem uma rodada aí de segurança. A Ponte Preta empatou em 0x0 com o ABC, o Ituano empatou em 1x1 com o São Bernardo, o Anápolis empatou em 0x0 com o Retrô, o Botafogo da Paraíba perdeu de 2x1 para o Caxias, o Londrina venceu por 2x1 o Figueirense, o Brusque empatou em 0x0 com o Tombense, o Guarani venceu o Itabaiana por 2x1, o Guarani que é o próximo adversário do CSA, o Ipiranga venceu por 1x0 o Confiança, o Náutico venceu por 2x1 o Maringá e o CSA venceu por 2x0 a equipe do Floresta, tá? Alguns resultados aqui poderiam ser melhores? Sim, mas sinceramente, eu acho que não precisa reclamar, não. E aqui, quando a gente puxa a tabela, né? O Caxias é o primeiro colocado com 18 pontos, a Ponte Preta é a segunda com 17, o Ipiranga é o terceiro com 16, o Londrina é o quarto com 16, o CSA é o quinto com 16, o Brusque é o sexto com 15, o Maringá é o sétimo com 13, o Ituano é o oitavo também com 13, e em nono, já fora da zona da classificação, vem o Náutico com 12, São Bernardo com 12, 11º Floresta também com 12,
12º Guarani com 11, 13º Tombense também com 11, 14º ABC com 10, 15º Botafogo da Paraíba, surpreendentemente, tá aqui até agora brigando, não diria brigando contra rebaixamento, né, mas enfim, em 16º o Figueirense com 9 pontos, em 17º o Retrô com 8, em 18º o Itabaiana com 7, em 19º Confiança também com 7 e em 20º o Anápolis também com 7 pontos. O Anápolis, que ainda é o único time que ainda não venceu na competição, tá? Então, existem aqui duas projeções, né? Se a minha memória não tiver enganada, e a gente até fez vídeo sobre isso, mas o Igor projetava do CSA fazer 12, 13, 14 pontos nessa primeira metade aí da competição, né? A gente divide em turnos, entre aspas, apesar de não ter turnos, só pra gente ter essa noção de planejamento, tá? 9 rodadas já se passaram, agora você começa a contar as últimas 10. É aqui onde o bicho pega. É aqui onde você começa a ver quem é que tá de fato brigando contra rebaixamento, quem tá de fato começando a brigar pela parte de cima, e aqui a gente já consegue dizer que o CSA briga sim por essa zona de classificação. Se vai conseguir ou não, aí é outra história, tá? Tem 10 rodadas aí pra acontecer. Tem aí 30 pontos em disputa. E o Igor colocava essa projeção de 14 pontos. E existem duas linhas de raciocínio aqui. A primeira é você focar somente na pontuação e não necessariamente na colocação, né? Até porque do primeiro ao oitavo não tem muita vantagem, tá? Você passando entre os 4 primeiros, a única vantagem que você tem é que o último jogo, né, da segunda fase, você vai fazer dentro de casa. Mas assim, a quantidade de jogos em casa e fora serão as mesmas. Então, meio que não muda muito o planejamento. É mais aquele negócio do último suspiro, né? Na última rodada você tá precisando de uma pontuação, aí você tem a vantagem de jogar em casa. Mas, historicamente, né, na Série C, nesse formato, oitavo, sétimo estão sempre se classificando. Então, não é muito regra, não. Então, existe essa linha de pensamento. Você olhar apenas a pontuação e não olhar colocação. E existe o que o CSA está fazendo agora. Sim, existe um planejamento em cima da pontuação do CSA, que era você fazer ali 26, 27, 28, 29 pontos, né? Paulo, mas você tá colocando uma margem muito grande. Pois é, mas eu tô aqui pegando o que vinha sendo feito nos últimos anos, né? Ano passado a média foi muito baixa, foi para 26 pontos. Eu não acho que esse ano vai ser tão baixa assim, eu acho que vai ser um pouquinho mais. Mas o CSA tinha essa projeção de até uns 29 pontos, né, de você ter uma margem. Você terminar essa primeira fase, esse primeiro turno, com 14 pontos, e aí nessa fase final, né, nessa segunda rodada, você fazer ali 14 pontos, né, você manter ali uma média de pontuação, e aí você terminaria com 28, você terminaria dentro de uma projeção, né, de uma pontuação mínima aí para classificação. Hoje o CSA é quinto, mas Paulo, beleza, você falou muita coisa, mas qual a probabilidade do CSA de passar? O site Chance de Gol, que a gente utiliza bastante aqui, coloca o CSA hoje, né? E aí, pelo que o CSA vem apresentando, né? Os jogos dentro de casa que o CSA tem, né? O CSA tem mais jogos dentro de casa do que alguns concorrentes diretos aí. Então, o CSA hoje, segundo o site Chance de Gol, tem 97,5% de chance de classificação, de probabilidade de classificação. Probabilidade de rebaixamento, quase zero, né? Óbvio. Pelo que o CSA vem apresentando, não só na Série C, mas no ano inteiro, dá pra gente cravar que sim, o CSA briga hoje por essa zona de classificação mesmo. Hoje o CSA tem 16 pontos. Aqui, se a gente desconsiderar aqui essa probabilidade de classificação, hoje o site Chance de Gol coloca também uma pontuação mínima e coloca aqui as porcentagens, né? Daria 70% de chance de você se classificar com 28, 95% de chance de você se classificar com 29, 99,5% de você se classificar com 30, 99,9% de você se classificar com 31. Aí com 39 pontos, obviamente que você já está classificado, né? Então eu vou desconsiderar essa parte de cima completamente. O que eu acho provável tá aqui, eu acho que 29 pontos, 28 pontos. O 30 é a certeza, eu acho que com 30 você se classifica de qualquer forma. Mas eu acho que aqui 29, 28 pontos, eu acho que tá dentro, né? A parte de cima aqui tá muito acirrada, né? Agora foi que começou a se criar uma gordura, mas até então tava todo mundo muito junto realmente. Hoje o CSA tem 16. Então, se a gente fosse apegar aqui a esses 28 pontos, né?
O CSA teria que fazer 12 pontos em 30 que ainda vai disputar. E aí agora trazendo para os times que o CSA ainda vai enfrentar, né, você tem aí Guarani na próxima rodada, um adversário chatíssimo. Inclusive, historicamente, o CSA nunca venceu o Guarani lá, né? Tem uma vitória só sobre o Guarani e foi aqui no estádio Rei Pelé, aquele jogo, né, em plena pandemia e tudo mais. Um monte de gente acabou ficando doente, não tinha quase ninguém no banco. O CSA com o time todo alternativo, o CSA foi lá e venceu o Guarani aqui, se eu não me engano, por 1-0, né? Aí você vai pegar ainda Caxias, Retrô, Figueirense, Londrina, Botafogo da Paraíba, Itabaiana, Ituano, Ponte Preta e aí encerra contra o Brusque lá, né? Dentro de casa, o CSA tem aí Caxias, Figueirense, Botafogo, Ituano e Ponte Preta, tá? São jogos chatos, mas você tem aí a vantagem, né, de estar jogando com o seu torcedor. Para confrontos que o CSA vai jogar fora de casa, mas não tem uma logística tão complicada assim, como é o caso aqui do Retrô, né? Tá aqui do lado, então não é nenhum absurdo. Então desses 10 o CSA vai fazer 5 jogos em casa, né? Seriam 15 pontos. Se o CSA vencer todos em casa, em tese, estaria classificado. Mas e você, o que é que você acha? Qual a pontuação você acha que é o necessário, né, para classificação? Alguns torcedores já começaram a falar comigo, falando que acham que vai ser 26, outros falam que vai ser um pouquinho mais, né, 27, 28. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, qual a sua leitura, né? Deixa aqui nos comentários que é sempre muito importante. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.